Na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema imune e as imunoglobulinas no geral. Essa aula é uma continuação do assunto de funções das proteínas, que a gente começou vendo o transporte de oxigênio com a hemoglobina. A gente viu que as proteínas realizam funções complexas no nosso corpo e essas funções complexas são permitidas pelo fato de que a estrutura das proteínas é complexa. Não daria para ter essas funções complexas sendo realizadas por carboidratos, por lipídios. Tem que ser a proteína por causa da estrutura dela. Estrutura complexa permite funções complexas. Funções complexas, você vai ter várias funções regulatórias, transportadoras no nosso corpo, e o sistema imune é uma das funções complexas das proteínas. Mas como funciona isso aqui? Nessa aula eu quero que você entenda o princípio por trás do sistema imune e o que é que ele tem a ver com proteínas, o que é que a estrutura das proteínas tem a ver com o sistema imune. O que você precisa aprender nessa aula é como o sistema imune funciona, qual é o princípio por trás dele e como é que a estrutura proteica permite que ele funcione. Todos esses assuntos você vai ver com mais aprofundamento na matéria de imunologia. Mas por que é que o Lehninger coloca aqui? Porque você precisa ter uma base das funções das proteínas logo após você ter visto a estrutura delas. E aí mais tarde você vai revisar isso em matérias mais aprofundadas. No caso, imunologia, você vai ver isso aqui com mais detalhes. Quero que você assista essa aula e saia sabendo o que é o sistema imune, como ele funciona, qual é o princípio por trás dele e o que é que tem a ver com as estruturas das proteínas. Porque o meu objetivo aqui, assistindo esse canal, você vai aprender o princípio por trás das coisas. Eu não estou fazendo isso aqui, não é para... Se quisesse ganhar view, eu ia fazer TikTok, eu ia fazer, sei lá, palhaçada. O que eu quero criar aqui é um acervo de vídeos sobre os assuntos, primeiramente da bioquímica, para quem assistir conseguir compreender o fundamento por trás daquilo e conseguir estudar sozinho pelo livro. É isso que eu quero fazer, um acervo de vídeos educativos nessa matéria. Até porque ensinando para vocês essas matérias eu consigo fixar melhor esses assuntos. Então vamos lá para como funciona o nosso sistema imune. Todo mundo já ouviu falar nas palavras vírus e bactérias. Todo mundo tem uma noção de como isso funciona. São micro-organismos que entram no nosso corpo e podem causar doenças. Os seres vivos, eles precisam, pelo menos nós, os seres vivos mais complexos, eles precisam de um sistema capaz de identificar esses caras quando eles entram no nosso corpo. Porque senão qualquer micro-organismozinho que entrar no seu corpo, você ia ficar doente, você ia morrer. Então nós temos um sistema capaz de identificar esses pequenos seres que entram no nosso corpo e matar eles. Como esse sistema funciona? Vamos lá. Para esse sistema funcionar, primeiramente ele precisa da função mais básica, que é reconhecer quem é invasor e quem é amigo. Ou seja, diferenciar os organismos, as moléculas self, que são as suas, das non-selfs, que não é você. Esse reconhecimento se dá através da identificação de qual molécula, quais aminoácidos, quais proteínas as células têm em sua superfície. Então pensa comigo, toda célula ela não é formada por uma camada lipídica, lipoglicoproteica, ela é formada por uma camada assim. Então vão existir proteínas na superfície dessas células. Então essas proteínas elas têm uma assinatura própria. A gente viu na aula de proteínas que combinações diferentes de aminoácidos criam proteínas diferentes. Então as combinações dos aminoácidos sempre vão ser diferenciadas quando você tiver uma proteína, uma célula diferente. E aí o nosso corpo, ele vai identificar quem é do nosso corpo e quem não é através dessa sequência. Então tá lá a célula invasora. Chega uma célula dos nossos glóbulos brancos e vai identificar essa célula invasora. Ela olha quais são os aminoácidos, qual é a combinação de proteínas que ela tem na superfície, e se
for compatível com as combinações de proteínas que a gente tem no nosso corpo, beleza, tá tudo bem, essa célula aqui pode passar, que é do nosso corpo. Agora, se não for, opa, nunca vimos essa combinação de aminoácidos não, na superfície de nenhuma das nossas células. Então pode atacar, pode matar. Aí vai ter todo o processo de ativação de linfócitos que a gente vai ver daqui a pouco. Esse é o princípio do sistema imune, saber diferenciar o que é suas células do que não é. E ele diferencia isso reconhecendo proteínas de membrana, proteínas de superfície, proteínas ou cadeias de aminoácidos. Que são proteínas, né? Mas, sei lá, às vezes vai ter só uma cadeiazinha de aminoácido e ele vai reconhecer. Todos os caras que conseguem ativar a resposta imune são chamados de antígeno. Isso é um factoide para você decorar, porque a imunologia ela precisa de uma linguagem própria, assim como qualquer matéria. Então, isso é um factoide para você decorar. Decora esse factoide aí. Todo micro-organismo ou molécula capaz de desencadear a resposta imune é chamado de antígeno. É importante saber que o seu sistema imune ele não só precisa diferenciar quem é inimigo, ele precisa também ter um sistema capaz de reconhecer inimigos que a gente já enfrentou. Então, por exemplo, se você é atacado por um micro-organismo, o seu corpo tem um micro-organismo invasor, e o sistema imune lida com ele, além dele saber diferenciar o que é inimigo e atacar aquilo, ele também tem um sistema de memória, no qual ele vai lembrar daquela composição e da próxima vez que você for atacado pelo mesmo micro-organismo, a resposta imune vai ser mais eficiente, porque você já enfrentou ele, você lembra de... Você não, né? Seu sistema imune lembra de como agir com eficiência perante aquele antígeno. Então vamos ver mais em detalhes como é que isso ocorre. Você está vendo aí na tela um exemplo de anticorpo. Então você tem essas cadeias de aminoácidos. Lembra, proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos. Quando essas cadeias de aminoácidos se juntam, eles formam proteínas mais complexas. Nesse caso aqui, o anticorpo. O anticorpo é uma proteína complexa formada por essas cadeias de aminoácido aí. Vê que o anticorpo ele tem uma zona ali. Essa zona vai ser chamada de sítio de ligação. É ali que encaixa o antígeno. Então, quando o antígeno é o micro-organismo invasor. Quando o antígeno ele encaixa nesse anticorpo, o anticorpo vai ativar uma resposta imune. Então lembra, antígeno é todo micro-organismo ou molécula capaz de ativar o nosso sistema imune. Porque vão existir alguns caras que são tão pequenos que eles não conseguem ativar a resposta imune, que são os áptenos. Então é assim que a resposta imune funciona. Olha de novo que eu vou repetir. Existe um anticorpo, esse anticorpo é formado por cadeias de aminoácidos. É uma proteína complexa. Essa proteína complexa, ela está organizada de forma que ela tem umas pontinhas chamadas de sítio de ligação. Nesse sítio de ligação é que vai ocorrer a ligação com o antígeno, ou seja, o micro-organismo invasor. Então, por exemplo, entrou um vírus ou uma bactéria no seu corpo, ele está lá, naquele local específico. O anticorpo ele vem e se liga através desse sítio de ligação específico. E no momento em que ele se liga, ele ativa a resposta imune. E vai ter uns processos aí que a gente vai ver mais em detalhes daqui a pouco. O que eu quero que você entenda inicialmente é apenas isso, é apenas como funciona. Como funciona? Nós temos esse sistema que tem que reconhecer o que é nosso e o que não é. E como ele reconhece? Reconhece através das sequências de aminoácidos ou as proteínas de membrana. Então, no momento em que há o contato ali, quando eles reconhecem uma sequência de aminoácidos ou uma proteína de membrana que a gente nunca viu ou que não é do nosso corpo, não é identificado como nossa, ele ataca. É isso que eu quero que você entenda inicialmente. Só que vamos lá. A gente sabe que esse sistema tem que reconhecer invasores e a gente sabe que uma vez que esse sistema combate os invasores, ele vai lembrar de como aquele invasor é. E da próxima vez que esse invasor vier até o nosso corpo, conseguir entrar no nosso corpo, o nosso sistema imune vai agir de forma mais efetiva contra ele. Só que é o seguinte, imagina uma criança que nunca teve, uma criancinha, um bebê, sei lá, que nunca teve contato com nenhum tipo de antígeno, ou seja, nenhum micro-organismo estranho entrou no corpo dele. Isso é meio surreal, porque quando o bebê nasce,
logo no nascimento ele tem contato com micro-organismos, não é como se ele nascesse totalmente estéril, mas isso aqui é só para o exemplo. Vamos imaginar uma criança, o Jimmy Bolha, que nunca teve contato com nenhum antígeno, nenhum micro-organismo. Obviamente, se ela não teve contato com nenhum micro-organismo, não existe nenhuma memória imunológica nele, não é? Não é verdade? Ou seja, o sistema imunológico dele nunca lutou contra nada. Se ele nunca lutou contra nada, então como é que esse sistema imunológico ele vai conseguir lutar contra alguma coisa? Ele não tem memória imunológica. A regra não era a seguinte: você tem um invasor, um micro-organismo, esse micro-organismo entra no corpo. Quando esse micro-organismo entra no corpo, o nosso sistema se ativa, enfrenta ele. Depois que o combate termina, ou seja, quando o nosso sistema imune termina de neutralizar a ameaça, ele vai lembrar de como aquela ameaça é e da próxima vez vai ser mais efetivo. Só que nessa situação em que é uma criança hipotética que nunca teve contato com nenhum micro-organismo, ela não tem nenhuma memória imunológica. E aí? Então quer dizer que ela está indefesa? Qualquer gripe vai matar ela? Ela não vai conseguir? Não. Nota que existe uma luta inicial. Quando o micro-organismo entra no seu corpo, alguém precisa lidar com ele, mesmo que você nunca tenha visto ele. E aí depois que vai surgir os caras específicos, ou seja, depois que vai surgir a memória imunológica. O que é que eu quero que você saiba diferenciar aqui? É que quando um micro-organismo entra no seu corpo pela primeira vez, alguém tem que lutar contra ele, mesmo sem conhecer esse micro-organismo. Essa resposta imune que luta contra micro-organismos nas primeiras horas, nos primeiros dias, sem que tenha conhecimento prévio, é chamada de imunidade inata. A imunidade inata é a nossa defesa inicial. Uma vez que a defesa inicial age, aí você vai ter o reconhecimento, a memória daquele micro-organismo e aí vai se formar a imunidade adaptativa. O que é a imunidade adaptativa? O seu corpo enfrentou aquele micro-organismo, agora ele já sabe como é que se enfrenta aquele micro-organismo e da próxima vez que o micro-organismo entrar, ele vai conseguir lutar contra ele de forma mais efetiva. Então lembra, quando o micro-organismo entra no seu corpo, o seu corpo ele tem uma defesa inicial. Essa defesa inicial não depende de memória. Não existe memória imunológica, porque você nunca lutou contra ela. Então essa defesa inicial vai enfrentar esse micro-organismo. Quando ela vencer, que ela reconhecer aquele micro-organismo, vai haver um processo de memória imunológica, ou seja, o seu corpo vai lembrar de como é aquele micro-organismo, e aí da próxima vez quem vai se ativar é a imunidade adaptativa, ou seja, a imunidade que é específica. Opa, já lutamos contra esse cara, então já chama aí os anticorpos especiais que a gente preparou para ele. Essa é a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, ela é o princípio por trás das vacinas, por exemplo. As vacinas são o quê? Você coloca uma versão fraca do micro-organismo no seu corpo, e aí seu corpo vai aprender a lutar contra aquela versão fraca, e quando você enfrentar a versão forte, você não vai ficar doente, porque o seu corpo já enfrentou algo semelhante. Na tela aí você está vendo quem são os responsáveis pela imunidade inata. Você tem a barreira epitelial, ou seja, sua pele. Sua pele é uma defesa inicial. Ela não deixa micro-organismos entrarem. Se eles entrarem, nós temos outras defesas. Nós temos os fagócitos, nós temos células dendríticas, natural killers, mastócitos. Eu não quero que você decore nada disso agora. Eu só quero que você entenda que o nosso corpo ele tem uma defesa inicial. Uma defesa que não depende de memória. Essa imunidade que já vem com a gente, que está na nossa genética, é a imunidade inata. E aí depois que você enfrenta o micro-organismo pela primeira vez, vai haver uma imunidade adaptativa, ou seja, uma imunidade que se ativa depois que você enfrenta e reconhece aquele micro-organismo e já sabe como é que se luta contra ele. Essa imunidade adaptativa, ela depende muito daquilo que a gente falou, que é o reconhecimento. Lembra que o sistema imune, a gente falou quase agora, ele reconhece
quem é invasor através ou das cadeias de aminoácido ou das proteínas que estão ali na superfície. Quando o micro-organismo entra, ele tem cadeias de aminoácido ou proteínas na sua superfície. As nossas células de defesa, elas vão reconhecer aquelas cadeias de aminoácido, aquelas proteínas de superfície, e opa, a gente nunca viu essa cadeia de aminoácidos ou essas proteínas de superfície aqui. Não é do nosso corpo, pode atacar. Na imunidade adaptativa, o que vai acontecer é que ela vai decorar, memorizar. O nosso sistema imune vai memorizar aquele padrão. E aí, quando esse mesmo micro-organismo atacar o nosso corpo, ela vai... É como se o nosso sistema imune pensasse, entre aspas, né? É como se o nosso sistema imune tivesse a seguinte estratégia. Opa, esse aminoácido aqui que a gente reconheceu, essas proteínas de membrana, não são do nosso corpo. E a gente já enfrentou elas antes. Da última vez, a gente venceu elas produzindo esses anticorpos aqui. Então, pode mandar produzir esses aí, que são eles que vão vencer esse micro-organismo. É mais ou menos isso. Então, lembra, imunidade inata são as nossas defesas iniciais. E elas já vêm com a gente, está na nossa genética. Elas agem nas primeiras horas, nos primeiros dias da infecção. Depois você vai ter um reconhecimento, o nosso sistema imune vai aprender a lidar com aquilo e aí vai se formar a imunidade adaptativa, que é específica. O nosso sistema imune ele vai reconhecer aquela sequência de aminoácidos, aquelas proteínas de membrana e vai dizer, opa, a gente já enfrentou isso aqui, pode produzir esses anticorpos aqui, que a gente venceu eles com esses anticorpos da última vez. Na imagem aí você está vendo a imunidade adaptativa, ó, você tem os linfócitos B, reconhecendo o micro-organismo, esse pequenininho, olha para aí, ó, imunidade adaptativa, tá vendo? Tá vendo o roxão enorme? É o linfócito B. Tá vendo esse pequenininho? É o micro-organismo, ele vai reconhecer e vai produzir anticorpos específicos lá no finalzinho, ó. São essas cadeiazinhas que estão ligadas no micro-organismo. Da próxima vez que esse mesmo micro-organismo entrar no nosso corpo, ele já vai saber produzir esse anticorpo específico aí para matar eles. Uma coisa que você tem que entender é que quando o anticorpo ele se liga com o antígeno, ele causa uma mudança de conformação. Então tá lá o anticorpo. O anticorpo é a nossa defesa. E o antígeno é quem? O antígeno é o micro-organismo. Pelo amor de Deus, lembra, toda vez que eu falar antígeno, é o micro-organismo invasor. Toda vez que eu falar anticorpo ou linfócito, qualquer coisa assim, são as nossas defesas. E por que você fala esses nomes difíceis? Porque toda matéria, como eu disse, tem uma linguagem. Você precisa aprender essa linguagem. Infelizmente, a gente tem que decorar alguns factoides. Eu sou contra decorar factoides, mas tem alguns factoides que você precisa decorar. E esse é um deles. Antígeno é o invasor. Linfócitos, glóbulos, anticorpos são as nossas defesas. Quando o antígeno e o anticorpo eles estão ligados, vai haver uma mudança de conformação. Olha aí, na figura A você tem o anticorpo. Na figura B você tem o anticorpo, o mesmo anticorpo, só que agora ele está ligado com o antígeno. Nota que houve uma mudança de conformação. Como é que essa mudança de conformação está sendo apresentada? Tá vendo essas coresinhas? Olha para o A, olha onde elas estão, essas coresinhas em azul e vermelho. Agora olha para o B, olha onde elas estão, as coresinhas azul e vermelho. Não mudou de posição? Isso é para representar a mudança de conformação. Lembra que na aula passada, quando a gente viu o transporte de oxigênio, a gente viu que quando ocorre uma ligação entre uma proteína e o ligante, você vai ter uma mudança de conformação. E essa mudança de conformação, essa mudança de forma, vai gerar algum efeito. Nesse caso, vai ser a destruição do antígeno. Então, o anticorpo se liga com o antígeno, muda de forma, e essa mudança de forma, essa mudança de conformação, vai terminar com o antígeno sendo destruído. Na figura C, você está vendo o antígeno ligado. Porque eu falei, o antígeno está ligado no anticorpo, na figura B. Tá, mas cadê esse antígeno que eu não estou vendo? Ali é porque ele está dentro. Na figura C você está vendo agora, o antígeno está dentro do anticorpo. Por isso que ele causou a mudança de conformação. Essa mudança de conformação vai resultar nesse antígeno sendo destruído. Ó, a gente tem dois tipos principais de resposta imune adaptativa, ou seja, específica.
nós temos a resposta que é baseada em células T citotóxicas e nós temos a resposta baseada em linfócitos B. Só para dar mais detalhes, os nossos linfócitos, que são células que coordenam nossas defesas adaptativas, eles são divididos em dois tipos. Tem mais tipos, sabe? Mas esses aqui são os dois principais que eu quero que você lembre. Os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B produzem e secretam anticorpos. Os linfócitos T produzem e secretam células citotóxicas. E por que é que esse outro é chamado de T? Porque ambos são produzidos na medula. Só que os T, eles vão migrar para o timo e amadurecerem lá. Você vai ver isso em fisiologia, anatomia, principalmente em fisiologia, que o timo ele também está ligado à resposta imune. Então, os linfócitos, eles são produzidos na medula. Os linfócitos que migram para o timo, para amadurecerem lá, ou seja, para evoluírem lá, eles são chamados de linfócitos T. Esses linfócitos T vão produzir células T citotóxicas. E por que é que elas são T citotóxicas? Porque elas são citotóxicas, tóxicas à célula, são células matadoras. Então, por que é que elas são celomatadoras, entre aspas? Porque elas vão matar células infectadas, ou seja, quando a gente pega um vírus ou uma bactéria, alguns deles não vão atacar nossas células e infectar elas, precisamos lidar com isso, né? A gente precisa ter uma forma de matar quem já está infectado. Quem é que mata quem já está infectado? Os linfócitos T. Na verdade, as células T citotóxicas, que são produzidas pelos linfócitos T. E os linfócitos B produzem e secretam anticorpos que vão agir diretamente no invasor, ou seja, no antígeno. Eu quero que você lembre disso. Então, na nossa medula são produzidas as nossas células de defesa. Duas delas são as principais, os linfócitos B e os linfócitos T. T porque migram para o timo e amadurecem lá. E qual é a diferença na função delas? Nós precisamos lidar com dois problemas quando a gente tem uma infecção. Primeiro, a gente tem que lidar com o micro-organismo e segundo, a gente tem que matar as células infectadas por esse micro-organismo. Quem mata as células infectadas pelo micro-organismo são as células T citotóxicas, que são produzidas pelos linfócitos T. Quem mata o micro-organismo são os anticorpos, que são produzidos pelos linfócitos B. Entendeu? Então, é bem simples quando você entende esse fundamento. Precisamos lidar com dois problemas. Quem já está infectado tem que morrer e a gente tem que matar o agente, o micro-organismo em si. Quem mata o micro-organismo são os anticorpos, quem mata quem já está infectado, ou seja, as nossas células que foram pegas, são as células T citotóxicas. Cada uma delas produzidas por coisas diferentes. Linfócitos T produzem células T citotóxicas, linfócitos B produzem anticorpos. Se você não entendeu essa partezinha, tenta voltar um pouco e pegar só o fundamento. Ou seja, precisamos lidar com dois problemas, os dois problemas são esses, quem resolve cada um dos problemas é esse e esse. Então, tenta voltar e entender só isso. Se você não ficar memorizando todos os nomes agora, não tem problema. Entenda, isso aqui é uma simples introdução para um assunto que você vai ver em outra matéria, que é imunologia. Às vezes você nem vai ver, sei lá, você é de uma área da saúde, mas que não é tão ligada, sei lá. Vamos lá, você é de educação física. Eu acho que educação física não vai ter imunologia, né? Porque eles têm bioquímica, mas talvez não tenha imunologia. Então, às vezes, você nem vai ver isso aqui. Então, não precisa se desesperar para tentar memorizar todos esses nomes do sistema imunológico. Se você for ter imunologia, você vai memorizar, porque você vai ver isso aqui mais vezes. O que eu quero que você entenda é o princípio por trás da coisa. Temos esse sistema que tem que reconhecer invasores. Esse sistema que tem que reconhecer invasores precisa de uma forma de lidar com ameaças a curto prazo, ou seja, assim que elas entram, e de uma forma de lembrar das ameaças que a gente já enfrentou para enfrentar elas de forma melhor no futuro. Além disso, nós precisamos fazer duas coisas enquanto enfrentamos uma ameaça, ou seja, um vírus ou uma bactéria. A gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, a gente tem que matar o cara, ou seja, o vírus ou a bactéria. E segundo, a gente tem que matar as nossas células que já estão infectadas.
Quem faz isso são caras diferentes, ou seja, agentes diferentes. Os linfócitos B produzem anticorpos que vão matar o micro-organismo e os linfócitos T produzem células T citotóxicas que vão matar as células que já estão infectadas. Aí você tem um esquema de como agem as células T citotóxicas. Nós temos um cara chamado macrófago, tá vendo lá, ó, no 1? O macrófago, ele vai identificar o agente infeccioso. Quando ele identificar, ele vai dizer: opa, ei, vem cá, linfócitos T auxiliares. Olha aqui o que é que eu achei. Eu achei um cara cuja a sequência de aminoácidos ou as proteínas de membrana não estão na nossa lista aqui, não está na lista de quem pode entrar na festa. Esse cara que eu estou reconhecendo aqui, ele não é do nosso corpo, então a gente tem que matar ele. Nesse caso aqui, como são células T citotóxicas, vão agir sobre uma célula que já está infectada. Então o macrófago ele reconheceu e aí ele vai chamar as células T auxiliares. O que você precisa saber por enquanto sobre as células T auxiliares é que elas são o intermédio. Elas vão se comunicar com o macrófago e chamar os linfócitos que vão agir de fato. Elas são tipo o meio termo do cara que vai ser ativado. Quem vai ser ativado aqui não são os linfócitos T que vão matar as células infectadas? Então, o macrófago ele vai identificar essas células infectadas e dizer: opa, precisamos chamar os linfócitos T. Só que os macrófagos eles não chamam diretamente os linfócitos T. Eles ativam outro cara, que é o linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar ele vai chamar o linfócito T. Então, opa, linfócito T, vem aqui, temos uma célula infectada aqui, pode matar. E aí o linfócito T vai produzir e secretar células T citotóxicas e matar o cara, nesse ponto 4 aí da figura. E os linfócitos B, como é que funciona? Ou seja, como é que vão funcionar os anticorpos? Quase da mesma forma. O macrófago vai reconhecer, depois que ele reconhecer o cara que a gente precisa matar, nesse caso é o próprio agente, ou seja, o próprio micro-organismo, o próprio antígeno, o macrófago vai reconhecer, vai chamar os T auxiliares. Os T auxiliares dessa vez vão chamar os linfócitos B, porque a gente precisa lidar com o micro-organismo e não com a célula infectada. Se for célula infectada é linfócito T, se for micro-organismo em si, vai ser o linfócito B. Então, macrófago reconhece, chama os linfócitos T auxiliares. Depois que chama os linfócitos T auxiliares, eles vão chamar os linfócitos B. Os linfócitos B vão secretar anticorpos e os anticorpos vão se ligar ali no micro-organismo e causar a sua destruição. Basicamente é isso que você precisa entender sobre o nosso sistema imune, sobre o funcionamento dele. Você tem que entender, vou repetir, os fundamentos. Que ele precisa reconhecer o que não é nosso para enfrentar micro-organismos. Ele reconhece através da identificação de proteínas de membrana ou sequência de aminoácidos que estão na membrana, que a gente viu que as sequências de aminoácidos dão origem a inúmeras proteínas. A gente viu nas aulas passadas. O nosso sistema imune consegue reconhecer as proteínas e as cadeias de aminoácidos que estão na superfície dos micro-organismos. E aí, quando ele reconhece algo que não é nosso, ele manda atacar. A gente precisa de uma resposta imune que seja rápida. Essa é a resposta imune inata, que já vem no nosso corpo. Só que a gente também precisa de uma resposta imune que seja adaptativa. Ou seja, ela consegue lembrar de quem a gente já enfrentou para enfrentar melhor no futuro. A resposta imune adaptativa tem dois sistemas principais: a ativação das células T citotóxicas e a ativação dos anticorpos. Os anticorpos vão lidar com o micro-organismo em si, só que a gente também precisa de uma forma de matar as células que já estão infectadas. Quem vai fazer isso são as células T citotóxicas. As células T citotóxicas vão agir da forma como a gente explicou nessa figura aí, e os anticorpos vão agir da forma como a gente explicou nessa figura aí. Eu sei que esse assunto pode ser muito difícil para quem nunca teve contato com ele. Por isso que eu vou repetir. Você não precisa, por enquanto, memorizar os nomes complicados e difíceis das células relacionadas ao nosso sistema imune. O que eu quero que você entenda é o fundamento, é como funciona. Tenta explicar para você mesmo
pause esse vídeo e tenta explicar para você mesmo como funciona. Se você inventa nome, não precisa lembrar do nome, não precisa saber o nome específico, tenta só explicar o processo, nem que você diga algum nome, ativa essa, aí depois essa, aí tem que fazer isso. Pronto, você não precisa lembrar do nome, só tenta explicar para você mesmo. Tenta explicar para você mesmo, se você entender o fundamento disso aqui, tá ok. Porque você só vai aprender isso aqui quando você vê mais vezes. E você só vai ver mais vezes se você for ter imunologia, que aí sim você vai precisar. Então entende o processo por trás disso e não memoriza esses nomezinhos ainda. Uma última coisa importante que você tem que entender é que essas reações imunes elas podem ser usadas para vários tipos de testes. Então, quando você for tiver mais nas matérias voltadas à clínica, você vai ver que existem vários testes para saber se o paciente, seja um animal ou uma pessoa, está com uma doença ou não. E esses testes podem envolver reações imunes. Por exemplo, a gente tem o teste de precipitação. Como é que funciona? Você tem lá o antígeno e você vai derramar anticorpos numa solução. O que vai acontecer é que se os anticorpos e os antígenos se ligarem, eles vão formar um precipitado. Isso aqui precisa de uma quantidade enorme, viu? Quando eles formarem esse precipitado, vai ficar visível a olho nu. E aí, se formou o precipitado, é porque houve ligação, antígeno-anticorpo. E se houve ligação, é porque, é claro, tem antígeno ali. Então é assim, é como se você colocasse o micro-organismo ali, da doença. E aí você joga o anticorpo. Se o micro-organismo da doença realmente estiver ali, vai gerar esse precipitado. E aí você vai ter a certeza de que o micro-organismo está ali. Opa, o micro-organismo está aqui, então é porque esse animal está infectado. E o que é que vai acontecer se eu jogar o anticorpo e não formar precipitado? Significa que não tem antígeno ali. Significa, portanto, que o animal ou a pessoa não está infectada. Quando eu digo animal, que pode ser medicina veterinária, ao invés de só medicina. E o teste de aglutinação? Você vai geralmente ter uma lâmina, e essa lâmina você vai fazer uma cultura de bactérias, ou seja, você vai colocar as bactérias ali para elas ficarem bonitinhas se multiplicando. Isso aqui você vai ver como é que funciona lá na microbiologia. Então as bactérias estão ali bonitinhas, ó, na primeira figura, olha aí, aglutinação, primeira figura, as bactérias estão ali bonitinhas, cada bactéria ela vai ter um formato e um formato de colônia específico. E aí quando você joga o anticorpo aí, se a bactéria for o tipo certo do anticorpo, o que vai acontecer é que o anticorpo vai matar essa bactéria e a colônia bonitinha vai ficar desse jeito aí, na outra figura, que é uma colônia onde você vai ter esses agregados aí, que são bactérias ou o antígeno em si, mortos pelos anticorpos. Se eu jogar o anticorpo aqui e a placa ela não mudar, ainda ficar a colônia bonitinha aí, significa que essa bactéria que tem aí não é o tipo específico que você está procurando. Então é como se o teste desse negativo. Outro teste que você usa reações imunes para identificar se a pessoa ou animal está doente ou não é o teste da imunocromatografia. Essa imunocromatografia vai usar uma coisa chamada fluoróforo. É algo que brilha. Não se assuste com esse nome. Fluoróforo é uma coisa que brilha, que você coloca ali. Só memoriza isso. Fluoróforo é uma coisa que brilha. Beleza. Então você vai ter o antígeno numa placa, pregado numa placa, e você vai colocar, antes de você jogar o anticorpo, você vai pregar no anticorpo um fluoróforo. Eita, como é que fica pregando essas coisas? Não se preocupe com isso não, é coisa de laboratório, os caras conseguem lá, os químicos, então não precisa saber não. Então, eles pregam o antígeno na placa e no anticorpo eles pregam fluoróforo. Quando eles jogam o anticorpo na placa, o que é que vai acontecer? Se o antígeno o antígeno for específico desse anticorpo, vai ocorrer a ligação e o fluoróforo vai brilhar. Então eles vão lavar essa placa e na hora que eles analisarem ali vai haver uma fluorescência. Esse seria a imunocromatografia ou imunofluorescência. E aí você tem a forma direta, que é essa que eu expliquei, e a forma indireta é como? A forma indireta é quando você tem um antígeno pregado na placa, aí você tem um anticorpo, e em cima desse anticorpo
você tem outro anticorpo que esse sim tem o fluoróforo. Então, indireto, ó, é quando você tem um anticorpo extra na reação. Basicamente, o que está acontecendo aqui é, eu estou colocando uma coisa que brilha no anticorpo e colocando ele para reagir. Se der reação, vai brilhar. E se brilhou, é porque deu reação e significa, portanto, que o animal ou a pessoa tem a doença, porque o antígeno está ali. Se não der reação, se não brilhar, é porque não houve essa ligação. Se não houve essa ligação, é porque o micro-organismo não está ali. Eu quero que você entenda apenas o princípio desse teste. Não se preocupe em memorizar nomes. Você está entendendo que é uma coisa que brilha, que está pregada no anticorpo, e que quando você coloca o anticorpo, se der reação, ou seja, se o micro-organismo estiver ali e der reação, significa que a pessoa está doente? Se você entende isso, você entendeu esse teste. Não preciso memorizar os nomes por enquanto, só quero que você saiba o princípio da técnica. O ELISA, ele vai ser muito semelhante, o teste ELISA. Você vai ver muito isso aqui. A diferença é que ao invés do fluoróforo, a gente vai ter uma enzima, mas é a mesma coisa. Você tem uma enzima, essa enzima vai brilhar de alguma forma, os caras vão usar uma técnica para ela brilhar, e aí você vai pregar essa enzima no anticorpo, e aí você vai jogar o anticorpo no antígeno. Se o anticorpo se ligar ao antígeno, ou seja, formar o complexo anticorpo-antígeno, ou seja, a ligação entre eles, se isso acontecer, a enzima vai brilhar, e se ela está brilhando, a gente sabe que o micro-organismo está ali, ou seja, deu positivo, tem a doença. A forma indireta vai ser a mesma coisa que a gente viu no teste passado. Você vai ter um anticorpo a mais. Essas formas indiretas, eu quero que você entenda o seguinte: às vezes é muito caro para eles fazerem um anticorpo específico para aquele antígeno, mas sai mais barato eles fazerem um anticorpo do anticorpo. Já tem um anticorpo ali, eles fazem um anticorpo do anticorpo. Então, isso aqui você só precisa saber que às vezes o indireto ele é mais barato. Apenas isso. O princípio aqui é o mesmo. É uma coisa que brilha, que está pregada no anticorpo e que vai se ligar ao antígeno. Se essa coisa brilhar, é porque houve ligação. Se houve ligação, é porque a doença está ali. Eu não quero que você memorize nomes difíceis ainda, factóides. Se você conseguir memorizar, isso é muito bom para você. Só que se você não conseguir, não sinta que você não nasceu para estudar, que você é burro. Não se sinta assim se você não memorizar nomes. Isso não é importante. O importante é você aprender os fundamentos. Isso não sou eu que estou dizendo a você. Entra aí no site do MIT, MIT Open Course. Aí procura lá nos vídeos dele a filosofia de ensino dele. Você vai ver isso. Os caras estão preocupados em ensinar os fundamentos das coisas para as pessoas entenderem e não ficar decorando nomezinho. Decorar nomezinho não vai fazer você entender o assunto. Você só entende o assunto se você souber o princípio por trás das coisas. Eu quero que você saiba os princípios por trás dessas técnicas. Hoje a gente aprendeu como o sistema imune funciona, qual é o fundamento por trás dele e como a ação do sistema imune pode ser usada em alguns testes para saber se a pessoa tem determinado micro-organismo dentro dele ou não. Testes de imunorreações. Se você gostou dessa aula, considere deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente está cobrindo aqui todo o assunto de bioquímica. O objetivo é criar esse acervo de aulas de bioquímica do ensino superior. Se bem que a pessoa que está estudando, sei lá, para o Enem, para o vestibular e o assunto coincidir, dá certo também, eu acho. Mas o objetivo aqui é fazer esse acervo de vídeos educativos de bioquímicas para o ensino superior. A gente vai vir talvez aí com os projetos de biofísica, biologia molecular depois, porque eu vou estudar essas matérias, revisar, né? Quero aprender a fundo elas. E à medida que eu for estudando, essas aulas elas me ajudam a fixar o assunto. Não se preocupe, como sempre, em decorar nomezinho. Se preocupe em aprender os fundamentos das coisas. No livro do Leninger, esse assunto vai da página 174 até a 179. Eu quero que você vá lá e leia o assunto, porque, de novo, sempre defendo que você tem que assistir a aula e depois ir para a literatura, para você aprender a ler coisas complexas, para você melhorar o seu léxico, enfim. Bons estudos e até a próxima!